A manhã me recebeu com o silêncio familiar de casa. Olhei para as minhas mãos, não tão fortes quanto antes, mas ainda firmes. O café na minha caneca de cerâmica favorita, da minha viagem a Seattle, fluía da cozinha espaçosa da minha casa de 2 andares no tranquilo bairro de Pine Bluff. Do lado de fora da janela, o amanhecer despontava, colorindo o céu de um rosa suave. Meus 65 anos não haviam afetado minha postura. Eu ainda estava ereto, com a constituição robusta de um homem acostumado a um estilo de vida ativo. As rugas no meu rosto, especialmente ao redor dos olhos, traíam meu caráter, teimoso, mas bem-humorado. Meu cabelo grisalho estava impecavelmente aparado, o único luxo a que me permitia regularmente quando visitava a antiga barbearia de Sun na rua principal. Minha cozinha era aconchegante e funcional, eletrodomésticos de qualidade com vários anos de uso, uma boa mesa de carvalho, cadeiras confortáveis e um bom conjunto de pratos. Na parede, havia uma foto minha falecida esposa Eleanor e nossa filha pequena, Arlene, em um piquenique à beira do lago. Ao lado, havia várias fotos de Arlene durante sua formatura na faculdade e em seu casamento. Tomei um gole do meu café e olhei para o relógio, 6h30. Hora de me arrumar para o trabalho. Embora muitas pessoas da minha idade já estivessem aposentadas há muito tempo, eu não conseguia imaginar minha vida sem um emprego. Lavei minha xícara, coloquei-a cuidadosamente na prateleira e fui para o quarto me trocar. Meu guarda-roupa era composto de roupas boas, mais discretas, jeans de boa qualidade, camisas xadrez de tecidos naturais e alguns pares de botas confortáveis. Nada de marcas de grife em lugares de destaque, nada de babados. Depois de me vestir, saí para a varanda bem cuidada, onde minha confiável picape Ford 1996 me esperava. Não era nova, mas estava em excelentes condições, impecavelmente conservada e engraxada. Bom dia, Sr. Priest, minha vizinha, a Sra. Green, que passeava com seu Dachshund, me chamou. Bom dia, Marta, assenti. Como está sua artrite? Ah, obrigada por perguntar. Depois daquela receita que o senhor recomendou, me sinto muito melhor, sorriu a senhora. Sorri de volta e entrei na picape. O motor pegou na primeira vez, ronronando como um gatinho. Eu sempre ficava de olho em suas condições. Não era pelo dinheiro, era só que eu valorizava a confiabilidade e estava acostumado com aquele carro. 20 minutos depois, estacionei perto de um prédio moderno de 2 andares no distrito comercial de Pine Bluff. Havia uma placa modesta, mais elegante, na frente, Pries Gastronomic Enterprise. Não havia nada que sugerisse que aquela fosse a sede de uma rede de 12 restaurantes espalhados por 3 estados. Bom dia, chefe, cumprimentou-me Dorothy, minha secretária há 18 anos. Bom dia, Dot. Alguma coisa urgente? Perguntei, indo em direção ao meu escritório. O novo restaurante em Little Rock ligou. O chefe quer uma reunião. Além disso, sua filha deixou um recado pedindo para você retornar a ligação. Assenti e fui para o meu escritório. Ao contrário dos escritórios chamativos de muitos empresários, o meu era funcional e discreto, uma mesa de madeira escura de qualidade, uma confortável cadeira de couro, vários arquivos e um computador moderno que eu usava quando necessário. Comecei há 35 anos com um pequeno café à beira da estrada que comprei com o dinheiro que ganhei na serraria. Durante anos, investi a maior parte dos lucros no negócio, abrindo novos estabelecimentos, mas nunca busquei riqueza ostensiva. Depois que minha esposa faleceu, quando Arlene tinha apenas 9 anos, concentrei-me em dar à minha filha tudo o que ela precisava, uma boa educação, estabilidade e apoio. Agora que ela estava crescida e começando a própria vida, continuei a viver a vida com a qual me sentia confortável, sem luxos, mas também sem privações. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha filha. Papai, disse Arlene, animada, pensei que você ligaria ontem. Desculpe, querida. A reunião atrasou. Como você está? Sempre havia um tom caloroso na minha voz quando falava com minha filha. Estou bem. Escuta, tenho uma ideia. Por que não nos encontramos para almoçar hoje? Saio há 1 hora. Olhei para minha agenda, reuniões com fornecedores, verificação das finanças. Nada que eu não pudesse adiar pela minha filha. Ah, claro. Onde te encontro? Aquele café perto da minha escola. Você se lembra? Claro que sim, sorri. Sou dona dele. Arlene riu. Sou.
Às vezes esqueço que meu humilde pai é um magnata dos restaurantes. Estremeci ao ouvir a palavra. Não sou um magnata, Arlene. Apenas um homem que faz as coisas do seu jeito. Tudo bem, tudo bem. Te vejo há 1 hora. Desliguei o telefone e comecei a trabalhar. Revisei pessoalmente cada relatório financeiro, cada cardápio, cada decisão de contratação de chefes. Havia mais de 300 pessoas trabalhando nos meus restaurantes, e eu conhecia quase todos pelo nome. Há 1 hora, dirigi até a escola onde Arlene trabalhava como orientadora. O Jaques Café ficava do outro lado da rua, um lugar aconchegante com comida excelente, o primeiro que abri depois do sucesso do café de beira de estrada. Arlene já estava me esperando em uma mesa perto da janela. Ela era a cara da mãe aos 29 anos, o mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos vivos, o mesmo sorriso. Quando me viu, acenou. Você não está atrasada, disse ela com um sorriso quando me sentei à sua frente. Isso é novidade. Sempre tenho tempo para você, respondi, observando minha filha. Ela parecia feliz, mas havia algo mais em seus olhos, uma leve preocupação. Como vão as coisas na escola? As crianças não estão te incomodando muito? Tudo bem, papai. Sabe, eu amo o meu trabalho. Como estão os seus restaurantes? Crescendo, eu disse simplesmente. Estou pensando em abrir outro em Memphis. Arlene assentiu, mexendo no guardanapo. Pai, eu queria falar sobre outra coisa. Tristan e eu decidimos jantar em família na sexta à noite no Azor. Ergui as sobrancelhas. O Azor era o restaurante mais caro da cidade, especializado em frutos do mar. Não era o meu tipo de restaurante, mas era um lugar que eu respeitava pela qualidade da culinária. Parece maravilhoso, respondi cautelosamente. Qual é o evento? Só um jantar em família. O Tristan quer te conhecer melhor. Mal contive um sorriso cético. Nos 6 meses desde que se casaram, Tristan nunca demonstrou interesse genuíno por mim. Nossos encontros sempre foram tensos, com um desdém mal disfarçado da parte dele. Claro que eu vou, concordei. Só. Arlene hesitou. Por que você não veste aquele terno que te dei de Natal e vem no meu carro? Posso deixá-lo na sua casa esta tarde. Franzi a testa. O que havia de errado com minhas roupas e minha picape? Arlene suspirou. Nada, pai. É que, você sabe como o Tristan é. Ele dá muita importância à aparência. Eu não, respondi calmamente. Vou como estou. Se seu marido não gostar, problema dele. Por favor, pai, Arlene pegou minha mão. Pelo meu bem, eu só quero que vocês dois se deem bem. Amoleci. Eu estava disposta a fazer muito pela minha filha. Tudo bem, cedi. Mas vou ficar com a caminhonete. Não quero que você tenha o trabalho de entregar o carro. Arlene sorriu aliviada. Obrigada, pai. O jantar é às 19 horas. O resto do jantar transcorreu em uma conversa tranquila. Arlene falou sobre seus alunos e seus planos para o verão, mas eu sentia que algo a incomodava. Provavelmente, seu relacionamento com o marido não era tão sereno quanto ela tentava aparentar. Depois do almoço, de volta ao escritório, não consegui me concentrar no trabalho. Pensamentos sobre o jantar que se aproximava e meu genro me mantinham ocupado. Finalmente, decidi ligar para minha irmã. Mavi Collingwood era 5 anos mais velha que eu e sempre fora minha melhor amiga e conselheira, especialmente após a morte da minha esposa. Mavi, sou eu disse quando minha irmã atendeu o telefone. Hayden, que surpresa agradável. O que houve? O que te faz pensar que há algo errado? Resmunguei. Por que você está ligando durante o horário comercial? Normalmente, você está sentada no seu escritório com o nariz enfiado em papéis, alheia à existência do telefone. Suspirei. Arlene me convidou para um jantar em família com o Tristan. Ah, havia compreensão na voz da minha irmã. E o que você acha disso? Ela quer que eu use um terno e esteja apresentável. Mavi bufou. Claro, porque o marido dela acha que você é uma caipira pobre. Mavi. O quê? É verdade. Ele está te desprezando desde que vocês se conheceram.
Lembra como ele reagiu quando viu sua caminhonete? Eu me lembrei. Tristan tinha uma expressão de desgosto no rosto, como se tivesse visto uma lata de lixo em vez de um carro. Ele é jovem, ambicioso, tentei defender meu genro. Status é importante para ele. Autenticidade é importante para você, retrucou Maeve. Você poderia morar em uma mansão e dirigir uma Mercedes, mas escolhe uma casa confortável e uma picape que goste. E esse é seu direito. Não sei, Maeve. Talvez eu devesse contar ao Tristan sobre o negócio. Mostrar a ele que não sou tão simplória quanto ele pensa. Por quê? Minha irmã ficou indignada. Para que ele comece a respeitar você pelo seu dinheiro e não pelo tipo de homem que você é. Não, Hayden, deixe-o aprender a ver as pessoas como algo mais do que apenas uma conta bancária primeiro. Suspirei. Minha irmã estava certa, como sempre. Só estou preocupada com a Arlene, admiti. Receio que ela tenha escolhido a pessoa errada. Quando cheguei em casa depois da conversa com minha irmã, fiquei sentada na minha cadeira favorita por um longo tempo, pensando no jantar que viria em Tristan Murphy, o marido da minha filha. Algo naquele jovem me alarmou desde o início. Eu me lembrava bem do nosso primeiro encontro. Foi há cerca de um ano. Arlene me ligou, animada e feliz, e disse que queria que eu conhecesse uma pessoa especial. Combinamos de nos encontrar em um pequeno restaurante italiano no centro da cidade, não da minha rede, mas com comida ótima. Cheguei um pouco mais cedo, com minhas roupas de sempre, jeans, camisa xadrez, jaqueta de couro velha, mas de qualidade. Arlene e Tristan chegaram 10 minutos depois. Notei imediatamente como os olhos da minha filha estavam brilhantes, e isso me acalmou. Mas o acompanhante dela. Ele parecia impecável aos 32 anos, um terno caro, óculos chiques, um corte de cabelo impecável. Mas algo brilhou em seus olhos enquanto ele me examinava. Decepção? Desdém. Pai, este é o Tristan, Arlene o apresentou com orgulho. Prazer em conhecê-lo, senhor, disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Sua palma era macia, sem um único calo. Igualmente, respondi, apertando sua mão com firmeza. Durante o jantar, Tristan falou bastante sobre seu trabalho na empresa financeira, suas perspectivas de crescimento e o quanto era apreciado por seus superiores. Ele usou muitos termos financeiros, o que suponho que fosse para me impressionar ou talvez me confundir. Um pequeno detalhe, ele nunca me perguntou sobre meu trabalho. Ao nos despedirmos no estacionamento, Tristan não conseguiu esconder uma careta ao ver minha velha picape. É isso que você dirige? Perguntou, com surpresa mal disfarçada. 20 anos, respondi calmamente. Nunca me decepcionou. Escolha interessante, disse ele, apontando para sua BMW novinha em folha. Já fazia muito tempo. Tristan pediu Arlene em casamento. Eles planejaram o casamento e se casaram. Tentei estar lá para ela, para ajudar, mas quanto mais Tristan e eu nos conhecíamos, mais fria nossa relação se tornava. Suspirei e esfreguei os olhos. Talvez eu estivesse sendo dura demais com o cara. Afinal, ele estava fazendo minha filha feliz. Pelo menos era o que me parecia. Ultimamente, porém, eu notava uma sombra de preocupação em seus olhos. Tenho tentado construir um relacionamento com meu genro. Convidei-o para pescar, ele recusou, alegando alergias. Ofereci-me para ajudar com os reparos na casa nova, ele disse que havia contratado profissionais. Tentei falar sobre esportes, política e até mesmo sobre o trabalho dele, mas sempre me deparei com uma parede educada, porém impenetrável. Um dia, perguntei diretamente a Arlene por que o marido dela parecia não ter a mínima simpatia por mim. Pai, você está exagerando, respondeu ela, evitando meu olhar. O Tristan é simplesmente, e ele é simplesmente diferente. Ele cresceu em uma família onde tudo era sempre o melhor, o mais prestigioso. Ele não entende o seu estilo de vida. O que há de errado com o meu estilo de vida? Perguntei então. Arlene hesitou. Nada. É só que, e ele acha que você poderia viver uma vida melhor. Ele não entende por que um homem escolheria voluntariamente viver modestamente quando pode pagar mais. Na época, não me dei ao trabalho de dizer à minha filha que o marido dela não fazia ideia da minha situação financeira. Para Tristan, as aparências eram mais importantes do que a substância.
Se um homem não demonstrasse seu sucesso por meio de coisas caras, então ele era um fracasso. Agora, enquanto me preparava para o jantar no Azul, percebi que me aguardava mais uma rodada de condenação silenciosa. Abri meu armário e peguei o terno que Arlene me dera no Natal passado. Era azul escuro, de excelente qualidade, e ainda tinha a etiqueta. Eu nunca o tinha usado. Precisava de uma camisa nova. No dia seguinte, passei no shopping na hora do almoço. Uma jovem vendedora me encontrou na loja de roupas masculinas. "O que posso fazer por você?", perguntou ela com um sorriso profissional. "Preciso de uma camisa que combine com um terno azul escuro", respondi. "Para jantar em um restaurante." "Que tom você prefere?" "Talvez azul claro ou branco", sugeriu ela, apontando para uma arara de camisas. Escolhi azul claro. Combinava bem com o terno e não parecia muito formal. "Boa escolha", aprovou a vendedora. "Gostaria de experimentar?" Assenti e fui para o provador. A camisa serviu bem, mas eu não estava acostumado a me ver com um visual tão formal. Olhando no espelho, vi um empresário de sucesso, não o Hayden Priest que eu pensava ser. Ao pagar minha compra, perguntei à vendedora de passagem: "Você já foi ao Azul?" "Ah, é um lugar maravilhoso", ela se animou. "Eu estava lá no meu aniversário de casamento." "É caro, claro, mas o serviço é excelente." Assenti, pegando minha sacola de camisa. A ideia de jantar em um lugar como aquele com Tristan estava me deixando cada vez mais inquieta. De volta ao escritório, decidi ligar para Willard Fenwick, o gerente do Azul. Nos conhecíamos há anos, mesmo antes de eu abrir meu restaurante. Willard foi uma das poucas pessoas que me apoiaram no começo, compartilharam contatos de fornecedores e me deram conselhos valiosos. Willard Fenwick falando, sua voz clara veio através do telefone. "Olá, Willard. Aqui é Hayden Priest." "Hayden, faz muito tempo. A que devo esta honra?" Ele parecia genuinamente satisfeito. "Só liguei para saber como você está." "Faz tempo." "Estou ótimo. O restaurante está prosperando apesar da concorrência. Aliás, obrigado por recomendar aquele vendedor de frutos do mar. A qualidade é excelente." "Que bom que ajudei", eu disse com sinceridade. "Escute, tenho um pequeno favor para lhe pedir. Qualquer coisa por um velho amigo. Jantarei no seu restaurante na sexta-feira, uma reunião de família com minha filha e meu genro." "Ótimo. Vou pessoalmente garantir que você consiga a melhor mesa." "É isso aí, Willard. Prefiro que você não me faça nenhum favor especial. Veja bem, meu genro não sabe da minha posição no ramo de restaurantes." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Hayden, você ainda está nesse jogo?", Willard parecia perplexo. "Escondendo de todo mundo que você é dono de uma das redes de restaurantes mais bem-sucedidas da região dos 3 estados?" "Não de todo mundo", retruquei. "Só de quem julga um homem pela marca do relógio e pelo modelo do carro." Willard riu. "Tá, entendi. Vou agir como se você fosse um visitante comum. Mas se o seu genro começar a reclamar do serviço ou da cozinha, não posso prometer que vou me conter." "Ele não vai", assegurei-lhe. "Azul é a escolha dele. Ele quer causar uma boa impressão." "Você", a voz de Willard soou irônica. "Mas como ele." Conversamos um pouco mais sobre negócios, sobre as novas tendências no ramo de restaurantes, e então me despedi e desliguei. Passei o resto da semana com as preocupações de sempre, reuniões, relatórios, resolvendo pequenos e grandes problemas nos meus restaurantes. Tentei não pensar no jantar que se aproximava, mas meus pensamentos voltavam sempre para Tristan. O que ele busca? Reconhecimento, respeito ou apenas uma chance de se sentir superior novamente? Menosprezando os outros? Eu não entendia e, francamente, não me esforcei muito para entendê-lo. Estava mais preocupado em saber se minha filha estava feliz com ele. Na noite anterior ao jantar, Arlene me ligou. "Pai, ainda estamos combinados para amanhã?" "Claro", respondi. "Às 19 horas no Azul." "Você vai, usar o terno?", perguntou ela, cautelosa. "Sim, e até comprei uma camisa nova", assegurei. "Obrigada", ela soou aliviada. "É importante para o Tristan." "Eu sei", disse suavemente.
Não se preocupe. Depois de conversar com minha filha, não consegui dormir por um bom tempo. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando no dia seguinte à noite. Algo me dizia que o jantar seria difícil. Mas, pelo bem de Arlene, eu estava disposta a suportar qualquer inconveniente, até mesmo a companhia de seu marido pomposo. Eu não sabia como o jantar terminaria. Mas decidi me comportar, independentemente de como Tristan se comportasse. Afinal, eu tinha vivido 65 anos, construído um negócio de sucesso do zero e criado uma filha linda. Eu não precisava provar nada, especialmente para um homem que julgava os outros por marcas de roupas e preços. Enquanto adormecia, pensei que talvez o jantar de amanhã desse a Tristan a chance de me ver como mais do que apenas um velho com uma visão ultrapassada da vida. E se não, bem, pelo menos eu saberia que tentei. Sexta-feira chegou rápido demais. Durante todo o dia, senti um leve desconforto, embora por fora permanecesse calmo como sempre. Dorothy até percebeu isso durante nossa reunião matinal. Você parece um pouco distraído hoje, chefe, disse ela quando pedi os mesmos números pela terceira vez. Só estou com muita coisa na cabeça, ignorei. Tem algo importante para fazer hoje? Jantar com minha filha e meu genro, admiti relutantemente. Dorothy assentiu, compreensiva. Ela sabia da minha relação complicada com Tristan. Boa sorte, disse ela, com sinceridade. Às 17 horas, terminei todos os meus assuntos urgentes e fui para casa me trocar. Meu terno azul escuro estava me esperando, pendurado impecavelmente no cabide. Tomei banho, barbei-me com mais cuidado do que o habitual e vesti a camisa nova. Decidi não usar gravata, seria demais. Olhando-me no espelho, notei que estava com uma ótima aparência. O terno me servia bem, enfatizando que eu estava em boa forma para a minha idade. A única outra dúvida era qual carro dirigir. Arlene queria que eu levasse o dela, mas decidi permanecer fiel a mim mesma. Minha velha picape era parte de mim, e se Tristan não conseguia aceitar isso, o problema era dele, não meu. Saí de casa às 18h30. Azul ficava a 20 minutos de carro, e preferi chegar um pouco mais cedo do que me atrasar. Ao sentar ao volante do meu fiel Ford, senti a tensão diminuir um pouco. Não importa o que aconteça esta noite, serei eu mesma. Ao estacionar em frente ao restaurante, notei que minha picape parecia um pouco deslocada entre os Lexus e os Mercedes, mas isso não me incomodou nem um pouco. Ajeitei meu casaco e entrei no elegante prédio azul. O interior do restaurante tinha temática marítima, tons suaves de azul esverdeado, iluminação suave, aquários com peixes exóticos. Música de violino saía suavemente dos alto-falantes. Na entrada, estava uma jovem recepcionista de terno formal. Boa noite, senhor. Tem reserva? Perguntou ela com um sorriso profissional. Boa noite. Acredito que a reserva esteja em nome de Murphy. Ela verificou a lista e assentiu. Sim, uma mesa para 3. Por favor, siga-me. Arlene e Tristan já estavam me esperando. Minha filha estava linda em um elegante vestido verde escuro que realçava a cor dos seus olhos. Tristan estava impecável como sempre, terno caro, corte de cabelo impecável, abotoaduras douradas brilhando à luz dos candeeiros. Quando Arlene me viu, sorriu e se levantou para me dar um abraço. Papai, você chegou na hora. Sempre chego na hora para reuniões importantes, respondi, retribuindo o abraço. Tristan também se levantou e estendeu a mão. Hayden, que bom te ver, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Igualmente, Tristan, respondi, apertando sua mão. Sentamo-nos à mesa e o garçom imediatamente se aproximou para anotar o pedido de bebidas. Uma garrafa do seu melhor vinho tinto, disse Tristan, sem nem olhar para mim ou para Arlene. Na verdade, prefiro uísque, respondi baixinho. Tristan me olhou com leve irritação. Uísque do supermercado, claro. Como pude esquecer? Tristan, disse Arlene, em tom de advertência. O quê? Brincadeira, ele sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Certo, um vinho tinto, um uísque e uma taça de vinho branco para minha esposa. O garçom assentiu e saiu. Então, Hayden, começou Tristan, cruzando as mãos à frente do corpo. Como vão os negócios? Ele disse a última palavra com uma entonação como se não tivesse certeza se o que eu estava fazendo eram negócios.
Estou bem, obrigada, respondi calmamente. Como você está financeiramente? Era a pergunta perfeita para conduzir a conversa para um caminho em que Tristan se sentisse à vontade para falar sobre si mesmo. Ah, estamos em um momento quente agora, ele se animou. Estou gerenciando alguns clientes importantes, trabalhando em uma carteira de investimentos grande. Sabe, no mês passado meu projeto gerou um lucro de 6 dígitos para a empresa. Isso é impressionante, assenti, embora, na verdade, esses números fossem comuns para mim. Nem todo mundo pode se gabar de tais resultados. Trista me lançou um olhar significativo. Especialmente na sua idade. Arlene parecia cada vez mais tensa, desviando o olhar de mim para o marido e vice-versa. Papai anda pensando em expandir os negócios em Memphis ultimamente, disse ela, tentando amenizar o constrangimento. Sério? Tristan pareceu cético. E como você planeja financiar essa expansão? Um empréstimo bancário? Já tenho dinheiro suficiente, respondi simplesmente. Tristan sorriu, mas não disse nada porque o garçom voltou com nossas bebidas. Depois que pedimos, eu escolhi bife, Arlene escolheu salmão e Tristan escolheu um prato francês complicado cujo nome eu não conseguia lembrar. A conversa voltou ao trabalho de Tristan. Estou de olho em um carro novo, disse ele, tomando um gole de vinho. É um BMW último modelo com uma gama completa de opcionais. Seu carro atual não é tão velho assim, comentou Arlene. Querida, na minha posição, é importante estar à altura, explicou Tristan, condescendente. Os clientes prestam atenção nessas coisas. Ele voltou a me olhar. A propósito, Hayden, notei que você ainda dirige aquela picape velha. Já pensou em dar um upgrade nela? Existem modelos acessíveis por aí que parecem, decentes. Minha picape cumpre o seu papel perfeitamente, respondi. Por que trocar algo que funciona? Talvez porque algumas coisas fiquem cansadas, retrucou Tristan. Como algumas abordagens de negócios. Eu senti a irritação crescendo dentro de mim, mas, pelo bem de Arlene, mantive a calma. Minha abordagem de negócios é fornecer um produto de qualidade e um bom serviço. Isso nunca fica cansativo. Parece bom, mas no mundo real, escala, inovação e ambição são importantes. Tristan fez um gesto amplo com a mão. É por isso que algumas pessoas podem se dar ao luxo de jantar em lugares como este, e outras. Ele não terminou a frase, mas o olhar falou por ele. Arlene parecia prestes a cair no chão. Agradeço a sua opinião, Tristan, eu disse calmamente. Mas o sucesso não se mede apenas em dinheiro ou status. Claro que sim, ele sorriu, indulgente. Também existe a satisfação moral e tudo mais, mas, cá entre nós, isso costuma ser um consolo para aqueles que não conseguiram alcançar o sucesso de verdade. Eu estava pronto para responder, mas naquele momento o garçom trouxe nossos pratos. Enquanto comíamos, a conversa mudou para assuntos mais neutros, o tempo, as notícias, o festival da cidade que se aproximava. Percebi que Arlene relaxou gradualmente, e até Tristan ficou menos sarcástico. Depois do prato principal, Tristan pediu licença e foi ao banheiro. Assim que ele saiu, Arlene se inclinou para mim. Desculpa, pai. Ele só está nervoso. Nervoso? Por quê? Fiquei surpresa. Tem um problema no escritório. Um dos projetos dele não está dando tão certo quanto ele diz. Ele tem medo de perder terreno. Assenti, sentindo de repente algo como simpatia por Tristan. Talvez sua arrogância fosse apenas uma reação defensiva. Não me ofendo, querida. Não se preocupe. Tristan voltou, e pedimos sobremesa. A essa altura, eu estava quase convencida de que a noite não estava tão ruim quanto eu temia. Mas então Tristan decidiu continuar de onde havia parado. Sabe, Hayden, disse ele, cortando seu bolo de chocolate, sempre admirei pessoas que sabem reconhecer a hora de dar um passo para trás e dar lugar aos jovens. Talvez você devesse pensar em vender seu negócio, se aposentar e aproveitar umas merecidas férias. Tristan, exclamou Arlene, indignada. O quê? Só estou cuidando da saúde do seu pai, respondeu ele, inocentemente. Na idade dele, o estresse de administrar um negócio pode ser perigoso. Permaneci calma, mesmo fervendo por dentro. Obrigado pela preocupação, Tristan.
Mas estou em ótima forma, e meu negócio me traz prazer, não estresse. Claro que sim, ele sorriu, indulgente. Mas você tem que admitir, um pequeno café de beira de estrada dificilmente se compara ao que eu faço. A responsabilidade, a escala, os riscos. Naquele momento, um homem alto, elegantemente vestido, de meia idade, aproximou-se da nossa mesa. Reconheci Willard Fenwick imediatamente. Boa noite, senhoras e senhores, disse ele com um sorriso profissional. Espero que estejam se divertindo. Tudo está excelente, respondeu Tristan com o tom de voz que os ricos usavam ao falar com os funcionários, educado, mas com um toque de superioridade. Willard assentiu e então seu olhar pousou em mim. Meu Deus, Hayden Priest, exclamou. Que honra para nós. Tristan olhou para Willard e depois para mim. Vocês dois se conhecem? Perguntou, um tanto incrédulo. Eu conheço você, Willard riu. O Sr. Priest é uma lenda no ramo de restaurantes, um dos donos de restaurantes mais bem-sucedidos da região dos 3 estados. Vi o rosto de Tristan se contrair de surpresa. Tenho que admitir, continuou Willard, sem notar a crescente confusão do meu genro, aprendemos muito sobre as práticas dos nossos fornecedores com a rede de restaurantes do Sr. Priest. O sistema de controle de qualidade dele é referência no setor. Tristan desviou o olhar de Willard para mim e depois para Willard, claramente sem entender o que estava acontecendo. Você está falando de algum outro Hayden Priest? Ele finalmente conseguiu dizer. Que outro Hayden Priest? Perguntou-se Willard. O fundador e dono da Priest Gastronomic Enterprises, é claro. 12 restaurantes em 3 estados, e isso é só o começo, pelo que eu sei. O garfo caiu da mão de Tristan e bateu ruidosamente no prato. 12 restaurantes, murmurou ele, olhando para mim com os olhos arregalados. Mantive a compostura, embora tivesse sentimentos contraditórios. Por um lado, a expressão no rosto de Tristan me deu uma certa satisfação. Por outro, eu não queria humilhá-lo, especialmente na frente de Arlene. Willard está exagerando, eu disse modestamente. Mas sim, eu tenho uma rede de restaurantes. Exagerando? Willard riu. Hayden sempre foi modesto. O negócio dele vale milhões, mas ele ainda dirige uma picape velha e mora na mesma casa onde criou a filha. Isso sim é que eu chamo de caráter de verdade. Tristan parecia ter levado um chute no estômago. Abriu a boca para dizer algo, mas não conseguiu pronunciar uma palavra. Arlene pôs a mão no ombro do marido. Tristan, você está bem? Perguntou ela com um sorriso mal disfarçado. Não entendo, disse ele finalmente. Você é dono de uma rede de restaurantes. Por que nunca falou sobre isso? Você nunca perguntou, eu disse simplesmente. Você estava ocupado demais falando sobre suas realizações. Willard, finalmente percebendo o constrangimento da situação, recuou com tato. Vou deixá-los à vontade. A sobremesa é por conta da casa em homenagem à visita do Sr. Priest. Quando ele saiu, houve um silêncio pesado na mesa. Tristan olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Seu rosto estava vermelho, se de vergonha ou de raiva, eu não sabia dizer. Todo esse tempo, ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu fui a mesma pessoa esse tempo todo, eu disse calmamente. É que você só viu o que queria ver. Tristan baixou os olhos, claramente sem saber o que dizer. Arlene olhou para ele com uma expressão que dizia, eu avisei. Mas por que você vive a sua vida de forma tão simples? Perguntou Tristan finalmente. Por que você dirige uma picape velha se pode comprar qualquer carro que quiser? Porque eu gosto, respondi. Porque valorizo as coisas pela sua confiabilidade e conveniência, não pela etiqueta ou pelo status que elas podem conferir. Tristan ficou em silêncio, digerindo a informação. Observei as emoções mudarem em seus olhos, choque, descrença, confusão e, finalmente, algo que lembrava respeito. Eu, acho que tem muita coisa que eu não sabia sobre você, disse ele por fim. Não sabia muito ou não queria saber muito? Perguntei suavemente. Tristan sentou-se à minha frente como se tivesse descoberto de repente que a terra era plana, e não redonda como sempre pensara. Seus olhos se alternavam entre Arlene e eu, tentando entender aquela nova realidade. Não entendo, disse ele finalmente, ajeitando nervosamente o colarinho da camisa. Se você é dono de uma rede de restaurantes, por que escondeu isso?
Eu não estava escondendo nada, respondi calmamente, tomando um gole de uísque. Só não anuncio. Mas por quê? Tristan parecia genuinamente perplexo. Qualquer outra pessoa no seu lugar. Eu não sou outra pessoa, interrompi gentilmente. Nunca acreditei que um homem fosse definido pelo tamanho da sua conta bancária ou pela marca do seu carro. Arlene pôs a mão no ombro do marido. Tristan, eu tentei te explicar que meu pai é um homem especial, mas você tinha tanta certeza de que sabia tudo sobre ele só de olhar para a caminhonete. É mesmo? Tristan se virou para a esposa com uma expressão de leve traição no rosto. Todo esse tempo, você sabia que seu pai era rico. Arlene suspirou. Claro que sim. Cresci vendo construir seu negócio, mas também respeitei sua escolha de viver modestamente e não alardear seu sucesso em cada esquina. Tristan balançou a cabeça, ainda tentando encaixar a nova informação em sua visão de mundo. Mas por quê? Ele me olhou novamente. Por que viver como se não tivesse nada quando, na realidade? Deixei o garfo de lado e olhei diretamente nos olhos do meu genro. Tristan, eu não tinha nada quando comecei. Cresci em uma família de madeireiros, trabalhando em uma serraria desde os 16 anos para ajudar meus pais. Sei o que é pobreza de verdade e sei que dinheiro não torna uma pessoa mais feliz ou melhor. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Quando abri meu primeiro café, era um pequeno restaurante de beira de estrada com 4 mesas e uma cozinha pré-histórica. Eu era o cozinheiro, o garçom, o faxineiro. Investi cada centavo do lucro de volta no negócio. Não porque quisesse enriquecer, mas porque amava o que fazia. Tristan ouvia com interesse crescente. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi curiosidade em seus olhos, não desdém. Quando Arlene nasceu, eu sabia que queria dar a ela um futuro, mas também queria ensiná-la o valor do trabalho duro, a respeitar as pessoas independentemente de sua posição, a entender o que era realmente importante na vida. Arlene sorriu, seus olhos cheios de ternura. E você conseguiu, papai. Então, quando Eleanor morreu, fiz uma pausa, sentindo a dor familiar à menção da minha falecida esposa. Muitas coisas perderam o sentido. O dinheiro, o status, o reconhecimento, tudo parecia tão vazio. Continuei fazendo o que sabia fazer, administrar restaurantes, cuidar da minha filha. Tomei outro gole de uísque. O negócio estava crescendo porque eu me dedicava de corpo e alma, não porque buscava lucro. E, em algum momento, percebi que tinha se tornado um verdadeiro sucesso. Mas, a essa altura, eu já estava acostumado com a vida simples e não via motivo para mudar. Tristan balançou a cabeça. Mas agora havia algo parecido com respeito em seu olhar. Mas você poderia ter, sei lá, morado em uma mansão, dirigido um Rolls-Royce, viajado o mundo. E o que isso mudaria? Perguntei. Isso me tornaria um pai melhor, um empresário melhor, um homem melhor? Tristan não conseguiu pensar em uma resposta. Não sou contra luxo, continuei. Só não vejo sentido nisso se não te deixa mais feliz. Minha casa é confortável. Meu carro é confiável. Minhas roupas são boas. O que mais você precisa? Naquele momento, Villard veio até a nossa mesa, interrompendo a conversa. Espero que esteja tudo bem, perguntou ele, olhando para os nossos rostos com óbvio interesse. Está tudo ótimo, Villard, respondi. A sobremesa está excelente. Que bom saber. Aliás, Hayden, queria saber sua opinião sobre o novo vendedor de frutos do mar. O camarão deles é incrível, mas os preços. Me mande os contatos deles e eu dou uma olhada, assenti. Villard se virou para Tristan e Arlene. Vocês têm sorte de ter um sogro, meu jovem. Metade dos donos de restaurantes desta cidade sonham em receber conselhos de Hayden Priest. Eles estudam suas técnicas de gestão na faculdade de administração. Tristan parecia ter levado outro chute no estômago. Sério? Murmurou. Pode apostar, exclamou Villard. Um aumento de 3 vezes nos negócios em 5 anos de recessão não é brincadeira. E a abordagem dele à gestão de recursos humanos é uma história à parte. Ele tem a menor rotatividade de funcionários do setor. Quando Villard finalmente foi embora, Tristan ficou em silêncio por um tempo, girando a taça de vinho nas mãos. Não sei o que dizer, disse ele finalmente. Todo esse tempo eu fiquei pensando que sou um perdedor. Eu perguntei sem ressentimento.
Bem, as aparências enganam. Mas então por que você concordou com este jantar? Perguntou Tristan de repente. Por que me deixou agir com tanta arrogância quando você sabia a verdade o tempo todo? Olhei para Arlene e depois para Tristan. Porque você é o marido da minha filha, e eu me importo com a felicidade dela. Eu esperava que pudéssemos encontrar um ponto em comum, apesar das nossas diferenças. Tristan baixou os olhos, visivelmente envergonhado. Eu estava sendo um babaca, admitiu baixinho. Acontece, respondi magnanimamente. Todo mundo tem fraquezas. Mas agora que sei que você é de fato um empresário de sucesso, levantei a mão, interrompendo, Tristan, se você começou a me respeitar só porque descobriu minha situação financeira, então não entendeu nada. O respeito deve se basear em quem a pessoa é, não no que ela tem. Arlene assentiu, olhando para mim com admiração. Papai tem razão, Tristan. Foi isso que ele sempre me ensinou. Tristan pareceu perplexo. Mas no nosso mundo, as pessoas respeitam o sucesso, e o sucesso é medido por conquistas, reconhecimento, status. Quem decidiu isso? Perguntei. Quem disse que alguém que tem um carro caro é mais bem-sucedido do que alguém que tem uma família feliz, ou que alguém que mora em uma mansão é melhor do que alguém que ajuda os outros? Tristan abriu a boca para protestar, mas depois a fechou, incapaz de encontrar um argumento. Sabe, continuei com mais delicadeza, não estou julgando sua ambição de sucesso. Ambição é uma coisa boa, mas se você medir seu valor apenas por conquistas materiais, nunca ficará verdadeiramente satisfeito. Porque sempre haverá alguém mais rico, com um carro mais caro e uma casa maior. Arlene acrescentou calmamente, Tristan, olhe para nós dois com a expressão de um homem tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Mas se não é dinheiro ou status, o que torna uma pessoa bem-sucedida? Perguntou ele com genuína curiosidade. Isso cabe a cada um decidir por si, respondi. Para mim, sucesso é criar algo de valor que beneficie as pessoas. É ver minha filha crescer e se tornar uma pessoa feliz e confiante. É dormir com a consciência tranquila, sabendo que vivi o dia com dignidade. Tristan assentiu pensativamente, digerindo minhas palavras. Percebi que ele estava lutando consigo mesmo, com ideias arraigadas sobre valores e sucesso. Não estou dizendo que você precisa compartilhar minhas opiniões, acrescentei. Cada um escolhe seu próprio caminho. Só quero que você entenda que não se pode julgar um homem pela aparência. Arlene pôs a mão no braço de Tristan. Lembra quando eu tentei te explicar isso desde o começo, que o papai não é o que parece? Tristan assentiu, olhando para a esposa com remorso. Eu lembro, mas eu estava confiante demais para ouvir. Terminamos a sobremesa em um ambiente mais descontraído. Tristan até contou algumas histórias engraçadas da infância, mostrando um lado mais humano do que eu já tinha visto. Na hora de pagar, Tristan pegou a carteira, mas eu o impedi. Por minha conta hoje, eu disse. Mas eu insisti neste jantar, objetou Tristan. E insisto em pagar, disse eu, suave, mas firmemente. Considere isso um gesto de boa vontade. Tristan assentiu relutantemente, mas vi algo novo em seus olhos, um respeito que não tinha nada a ver com a minha situação financeira. Ao sairmos do restaurante, sugeri, Arlene, que tal eu te dar uma carona para casa? Podemos conversar um pouco. Minha filha olhou para o marido como se pedisse permissão. Claro, disse Tristan após uma breve pausa. Ainda tenho coisas para fazer no escritório. Vou pegar a papelada e volto mais tarde. Arlene pareceu surpresa com a compreensão dele, mas assentiu. Ótimo. Te vejo em casa. Tristan estendeu a mão para mim, sem jeito. Obrigada pela noite informativa, Hayden. Apertei sua mão, sentindo um avanço em nosso relacionamento. De nada, Tristan. Espero que este não seja o nosso último jantar em família. Quando Tristan saiu para pegar o carro, Arlene e eu fomos até a minha picape. Percebi que ela não se sentia mais envergonhada ao vê-la como antes. Sabe, disse ela ao se sentar no banco do passageiro, nunca vi o Tristan tão confuso. Você realmente virou o mundo dele de cabeça para baixo. Espero que seja para o melhor, respondi, ligando o motor. Acho que sim, Arlene assentiu. Ele precisava daquele choque. Estava preso demais às armadilhas do sucesso, esquecendo os verdadeiros valores.
Saímos do estacionamento e seguimos em direção à casa de Arlene e Tristan, um prédio grande e moderno em um bairro nobre. Você sempre soube do meu negócio, eu disse, não uma pergunta, mas uma afirmação. Claro, Arlene sorriu. Eu cresci vendo você construí-lo do zero. Por que você acha que escolhi finanças como minha especialização na faculdade? Olhei para minha filha, surpresa. Você nunca disse que se inspirou no meu exemplo. Por que você já sabia disso? Respondeu ela, suavemente. Pai, você me mostrou que pode ter sucesso sendo fiel a si mesmo, permanecendo fiel aos seus princípios. Isso é mais importante do que qualquer dinheiro. Senti um nó na garganta. Apesar de todas as minhas conquistas nos negócios, Arlene sempre foi meu maior orgulho. E por que você se casou com o Tristan? Perguntei cautelosamente. Ele parecia representar valores muito diferentes. Arlene suspirou. Ele nem sempre foi assim. Quando nos conhecemos, ele era ambicioso, sim, mas também gentil, atencioso, com grandes sonhos. Então ele foi promovido, começou a ganhar mais dinheiro e algo mudou. Ele ficou obcecado pelos sinais exteriores de sucesso. As pessoas mudam, observei, mas não completamente. Arlene retrucou, em algum lugar lá no fundo, ele ainda é o Tristan por quem me apaixonei. Vejo vislumbres daquele homem de vez em quando. Talvez esta noite possamos ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para o seu verdadeiro eu. Assenti, torcendo para que ela estivesse certa. Rodamos mais alguns quarteirões em um silêncio confortável. Sabe, eu finalmente disse, talvez eu devesse ter contado ao Tristan sobre meus negócios antes. Poupei vocês dois desse constrangimento. Arlene balançou a cabeça. Não, pai. Então ele teria te respeitado pelo dinheiro, não por quem você é. Ele precisava superar essa lição. Sábia para a sua idade, sorri. Eu tenho uma boa professora, respondeu Arlene, apertando minha mão. Quando chegamos à casa deles, notei que as luzes das janelas estavam apagadas. Tristan ainda não tinha voltado. Tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Perguntei. Claro que tenho, papai. Não sou mais uma garotinha, Arlene riu. Ela se inclinou e me beijou na bochecha. Obrigada por esta noite e por tudo o que você me ensinou. De nada, querida, respondi, sentindo o calor no peito. Esperei até Arlene entrar em casa e acender as luzes antes de ir embora. Durante todo o caminho para casa, pensei em Tristan, na reação dele ao descobrir meu segredo, na luta dele contra os próprios preconceitos. Talvez houvesse mais profundidade nele do que eu imaginava. Talvez ele realmente amasse minha filha e quisesse o melhor para ela. Só que suas ideias sobre melhor estavam distorcidas. Eu esperava que esta noite lhe desse o que pensar, o fizesse repensar suas visões sobre sucesso, valores e o que realmente importa na vida. Depois de estacionar a picape em casa, fiquei sentado no escuro por um tempo, pensando no que Tristan tinha dito no restaurante: se não é dinheiro ou status, o que torna uma pessoa bem-sucedida? Era uma boa pergunta, e talvez, ao buscar uma resposta para ela, Tristan pudesse se tornar uma versão melhor de si mesmo, para Arlene e para si mesmo. Já se passaram 3 dias desde o nosso memorável jantar no Azor. Eu não tinha ligado para Arlene, dando tempo para ela e Tristan digerirem o ocorrido. Só ontem à noite ela me ligou para dizer que estava tudo bem, mas Tristan estava muito pensativo e calado. Bem, isso não era surpresa. A manhã de quarta-feira estava ensolarada. Eu estava revisando os relatórios financeiros do novo restaurante em Memphis quando bateram na porta do meu escritório. Entre, eu disse, sem tirar os olhos dos números. Sr. Priest, a voz de Dorothy soou estranhamente formal, o senhor tem uma visita. Sr. Murphy. Olhei para cima e vi Tristan atrás de Dorothy. Ele parecia estranhamente inseguro em seu terno formal. Tristan, aproximei-me para encontrá-lo. Que surpresa! Estou interrompendo? Perguntou ele, olhando ao redor do meu escritório com interesse indisfarçável. Não, claro que não. Entre. Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. Dorothy, traga um café para nós, por favor. Quando a porta se fechou atrás da recepcionista, Tristan se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Então, este é o seu escritório, disse ele, olhando para o interior simples. Eu o havia imaginado de forma diferente. Decepcionado, perguntei com um leve sorriso.
Não, é só que, para um homem da sua estatura, o escritório é muito modesto. O que você acha que eu preciso? Uma mesa de mármore, canetas douradas, sorri, mas sem malícia. Tristan corou levemente. Não foi isso que eu quis dizer. É que empresários de sucesso geralmente gostam de exibir seu sucesso. Talvez seja porque eles não têm certeza, eu disse. Não preciso provar nada a ninguém, principalmente com móveis caros. Dorothy trouxe café, preto para mim, cappuccino para Tristan, embora ele não tenha dito qual preferia. Minha secretária era sempre observadora. Então, eu disse quando ficamos sozinhos, a que devo esta visita? Tristan tomou um gole de café como se estivesse organizando os pensamentos. Vim me desculpar, disse ele. Finalmente. Pelo jeito que tenho agido perto de você esse tempo todo, principalmente no restaurante. Deixei de lado a caneta com a qual estava brincando e olhei atentamente para o meu genro. Aceito suas desculpas, assenti, mas tenho que admitir que a sua cara quando Willard me chamou de chefe valeu a pena. Tristan deu um leve sorriso, mas logo ficou sério. Não é só isso. Depois daquela noite, pensei muito sobre o que você disse, que o respeito deve se basear em quem um homem é, não no que ele tem. E a que conclusões você chegou? Perguntei, genuinamente interessado. Tristan suspirou. Toda a minha vida foi construída com base na ideia de que o sucesso era medido por dinheiro e status. Meu pai era gerente de banco e sempre me dizia, Tristan, neste mundo, só quem pode pagar o melhor é respeitado. Cresci com essa crença. E você nunca duvidou? Perguntei suavemente. Não, porque funcionava, respondeu Tristan com sinceridade. Quanto melhor eu me vestia, mais caro meu carro era, mais respeito eu ganhava. Pelo menos era o que me parecia. Assenti, entendendo sua lógica. O mundo realmente funciona com essas regras. E então eu conheci você, continuou Tristan. Um homem que, com milhões, dirige uma picape velha e não vê problema nisso. Que não acha necessário mencionar seus negócios quando o conhecemos. Que parece completamente confortável consigo mesmo, sem nenhuma das armadilhas do sucesso. E isso destruiu a sua visão de mundo, sugeri. Completamente, admitiu Tristan com uma risada nervosa. Eu não conseguia entender como isso era possível. Por que você abriria mão dos privilégios que o dinheiro lhe dá? Eu não abro mão de privilégios, esclareci. Eu apenas escolho os que realmente importam para mim, a liberdade de fazer o que amo, a oportunidade de ajudar os outros, tempo com quem amo. Tristan assentiu, pensativo. Sabe, depois daquele jantar, eu não consegui dormir. Fiquei repensando tudo. Ontem, até desisti de comprar um carro novo, mesmo tendo quase fechado o negócio. Desistiu, arqueei as sobrancelhas. É. Ele pareceu um pouco envergonhado. Percebi que estava comprando não porque precisava, mas porque queria impressionar meus colegas, e parecia vazio. Disfarcei um sorriso enquanto observava o jovem lutar consigo mesmo. Não me entenda mal, acrescentou rapidamente. Não vou abrir mão do conforto nem das coisas boas. É que, agora estou pensando nos motivos pelos quais as quero. É um bom começo, concordei. Tristan tomou outro gole de café e pousou a xícara firmemente na mesa. Tem mais uma coisa, disse ele. Eu não fui injusto com você só por causa dos meus preconceitos sobre sucesso. Também houve inveja. Inveja? Perguntei-me. Do seu relacionamento com a Arlene, admitiu Tristan. Ela sempre fala de você com tanta admiração. Papai me ensinou isso. Papai sempre dizia isso. Às vezes eu me sentia inadequado comparado a você. Eu não esperava tamanha franqueza e fiquei comovido. Tristan, a Arlene te ama, eu disse, sério. Ela te escolheu para ser seu parceiro de vida. Só porque ela respeita o pai não diminui os sentimentos que ela tem por você. Eu percebi isso agora, ele assentiu. Mas houve um tempo em que pensei que precisava provar a ela que eu era mais bem-sucedido do que você. Mostrar a ela que ela fez a escolha certa. E é por isso que você se esforçou tanto para enfatizar meu fracasso, imaginei. Tristan baixou os olhos. Sim, foi mesquinho e indigno. Eu me desculpei. Olhei para o meu genro com uma nova compreensão.
Pela primeira vez, o vi não apenas como um arrogante, mas como um homem com dúvidas, medos e suas próprias dificuldades. Sabe, disse eu após uma pausa, demorei 65 anos para perceber algumas coisas. Você está no caminho certo e tem apenas 32 anos. Tristan ergueu os olhos, arregalados de gratidão. A verdade é que, continuei, eu também fui injusto com você. Julguei você pelo seu terno e pelo seu carro, assim como você me julgou pela minha caminhonete. Nós dois estávamos errados. Talvez, concordou Tristan com um leve sorriso. Mas o seu julgamento sobre mim estava mais próximo da verdade do que o meu sobre você. Eu ri. Não seja tão duro consigo mesmo. Todos cometemos erros. É importante aprender com eles. Terminamos o café e a conversa mudou para assuntos mais leves, negócios, esportes, planos para o futuro. Percebi que Tristan era realmente inteligente e observador quando não estava tentando impressionar ou provar sua superioridade. Sabe, eu disse quando nossa conversa chegou ao fim, gostaria de convidar você e a Arlene para jantar neste sábado na minha casa. Tristan pareceu surpreso. Tem certeza? Depois do jeito que eu ando. Isso é passado, eu disse. Vamos começar do zero. Então adoraríamos ir, Tristan assentiu. Posso levar alguma coisa? Só um bom humor, sorri. E talvez uma garrafa daquele vinho tinto que você pediu no restaurante. Não estava ruim. Tristan pareceu genuinamente satisfeito. Combinado. Quando ele estava prestes a sair, lembrei-me de outra coisa. A propósito, como está o seu projeto no escritório? A Arlene mencionou que você estava com algumas dificuldades. Tristan congelou na porta, os ombros ligeiramente tensos. Ela te contou sobre isso? Só que você estava preocupado. Sem detalhes. Tristan suspirou. Sim, há preocupações. A carteira de investimentos que gerencio não está apresentando os retornos esperados. Se a situação não mudar, posso perder clientes importantes. Quer conversar sobre isso? Sugeri. Não sou especialista em finanças, mas tenho experiência em resolver problemas empresariais. Tristan hesitou por apenas um segundo. Na verdade, eu apreciaria muito o conselho. Então sente-se, apontei para a cadeira. Tenho mais uma hora antes da minha próxima reunião. Passamos os 45 minutos seguintes discutindo os problemas de Tristan com a carteira de investimentos. Fiquei impressionado com seu conhecimento e capacidade analítica, mas notei que ele estava muito focado em resultados de curto prazo, negligenciando a estratégia de longo prazo. Quando mencionei isso, ele se mostrou cético a princípio, mas depois começou a ver a lógica em meus argumentos. Sabe, disse ele, juntando seus papéis, nunca analisei a situação por esse ângulo. Acho que sua abordagem pode funcionar. Me avise se precisar de mais ajuda, ofereci. E não se esqueça do jantar de sábado à noite. Eu vou, Tristan assentiu. Obrigado por tudo. Depois que ele saiu, fiquei pensando por um bom tempo sobre nossa conversa. Talvez houvesse realmente mais profundidade em Tristan do que eu imaginava. Ele era jovem, ambicioso e um pouco equivocado sobre o que era realmente importante na vida, mas tinha um desejo de aprender e mudar. E isso não é pouca coisa. A noite de sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Decidi preparar o jantar eu mesma. Afinal, eu tinha começado minha carreira como chefe e ainda adorava cozinhar. O cardápio era simples, mas delicioso: bife grelhado com legumes, batatas assadas e torta de maçã de sobremesa, a receita da Eleanor, que sempre fora a favorita da Arlene. Eu também limpava a casa sozinha, embora geralmente tivesse uma faxineira vindo uma vez por semana. Havia algo de gratificante em arrumar a casa para minha família com minhas próprias mãos. Às 6 horas em ponto, a campainha tocou. Arlene e Tristan estavam na porta, ambos sorrindo. Minha filha segurava um buquê de flores silvestres, e Tristan segurava uma garrafa do vinho prometido em uma caixa. Papai, Arlene me abraçou. Que cheiro bom! Espero que você esteja com fome, eu disse enquanto os deixava entrar. Estou morrendo de fome, admitiu Arlene. Tristan e eu passamos o dia todo demolindo a garagem, e eu não tive tempo de comer. Olhei para o meu genro, surpresa. De alguma forma, eu não conseguia imaginá-lo fazendo um trabalho tão mundano. O que?
Trista notou meu olhar. Você achou que eu não sabia trabalhar com as mãos? Admito que esse pensamento passou pela minha cabeça, disse eu, honestamente. Não cresci em uma família tão rica quanto você imagina, explicou Trista. Meu pai trabalhou duro para nos dar o melhor, mas também me ensinou que há coisas que um homem deve ser capaz de fazer sozinho. Assenti, apreciando sua franqueza. A propósito, isto é para você. Ele me entregou a caixa que segurava. Um pequeno símbolo de agradecimento pelos seus conselhos sobre a minha carteira de investimentos. Ajudou muito. Abri a caixa e vi dentro um lindo diário de couro feito à mão. Notei que você usa um caderno, explicou Trista. Achei que você gostaria deste. Foi feito por um artesão local. Obrigada, agradeci sinceramente o presente. Muito prático e de bom gosto. Fomos para a cozinha, onde eu terminava os últimos preparativos. Arlene se ofereceu para ajudar a servir, e Trista abriu o vinho para deixá-lo respirar. Há quanto tempo você não vem aqui, pai? Perguntou Arlene, colocando os pratos na mesa. Eu me perguntei. Provavelmente uns 2 meses, desde a sua inauguração. Está muito longo, ela balançou a cabeça. Deveríamos nos ver com mais frequência. Concordo plenamente, disse Tristan, inesperadamente. Por que não fazemos desses jantares em família uma ocorrência regular, uma vez a cada 2 semanas, na casa de todos? Fiquei agradavelmente surpresa com a sugestão. Eu adoraria, assenti. Quando nos sentamos à mesa, notei Arlene observando Tristan e eu furtivamente, como se esperasse que a atenção retornasse. Mas seus medos não se concretizaram. A conversa fluiu com facilidade e descontração. Tristan falou sobre seu trabalho, como havia seguido meus conselhos e como isso o ajudara a enxergar a situação sob uma nova perspectiva. Você sabia que seu pai é um gênio em estratégia de negócios? Perguntou ele a Arlene. Claro que sim, ela sorriu. Por que você acha que escolhi finanças como minha especialização? Eu queria ser como ele. Você nunca me disse isso, fiquei comovido com suas palavras. Por que você já sabia disso, pai? Respondeu Arlene suavemente. Depois do jantar, fomos para a sala de estar com taças de vinho. A conversa mudou para assuntos mais pessoais, a infância de Arlene, minhas lembranças da mãe dela, até mesmo a juventude de Tristan. Sabe, disse ele em certo momento, quando eu era adolescente, sonhava em ser músico, tocava violão e até compunha músicas. Sério? Arlene ficou surpresa. Você nunca me contou. Porque era burrice, Tristan deu de ombros. Meu pai me explicou rapidinho que música era um hobby, não uma profissão para um homem sério. Então, você desistiu? Perguntei. Na faculdade, focado em finanças, exatamente como meu pai tinha planejado. É uma pena, eu disse sinceramente. O mundo pode ter perdido um bom músico ou ganhado um financista medíocre, disse Tristan ironicamente. Eu não diria isso, retruquei. Pelo que vi, você é um analista muito competente. Talvez esteja apenas focado demais em resultados de curto prazo. Tristan assentiu, pensativo. Sabe, depois da nossa conversa no seu escritório, tenho repensado muitas coisas, não só sobre o trabalho, mas sobre a vida em geral. Percebi que sempre busquei resultados rápidos, reconhecimento imediato. Nunca pensei no longo prazo. Isso é normal na sua idade, comentei. A juventude é impaciente. Talvez, concordou Tristan. Mas estou começando a perceber o valor da sua abordagem, construir algo sólido que resistirá ao teste do tempo, mesmo que isso signifique menos ostentação e arrogância. Olhei para o meu genro com respeito crescente. Talvez ele realmente tivesse mais profundidade do que eu havia imaginado inicialmente. Sempre foi óbvio para mim, eu disse, mas cada um tem que chegar a essa conclusão à sua maneira.